Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse será um vídeo que será a sequência de dois vídeos passados, né, onde nós tivemos nele a primeira e a segunda parte. Essa será a terceira parte que eu irei apresentar, dando sequência ao vídeo de título Pontos importantes para bom funcionamento da moenda. Automaticamente vamos falar sobre a extração, inspeção de avaliação, gestão à vista. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que nós comentamos também foi a operação, ação do operador, né? Esse aí foi o segundo ponto. E este é o terceiro ponto do mesmo item, porém com um subtítulo de evolução do terno. O que seria evolução do terno, né? Como é que está o terno, como é que está o funcionamento dele, quais são os possíveis problemas que poderão ocorrer durante um processo de moagem, quais são as possíveis ações que o operador poderá tomar, tá ok? Então essa será a sequência do nosso vídeo. Eu vou deixar um pouco as formalidades, porque afinal de contas, esse acho que já é o 14º ou 15º vídeo no qual eu apresento, né? E nós já somos aqui velhos conhecidos, a menos você que está chegando agora. Para mim é um enorme prazer tê-lo aqui prestigiando o meu trabalho. Se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, vá lá no YouTube, na lupinha, Haroldo Passe Filho, Haroldo com H, Haroldo com L, Passe, P-E-C-C-E, 2 Cs a cebola. Clica lá, você vai conhecer todos os vídeos nos quais eu já postei até hoje. Caso haja, né, interesse de sua parte, por favor, se inscreva no canal, né? Dê seu joinha nos vídeos nos quais você assistiu. E será um enorme prazer tê-lo aqui como meu prestigiador no meu trabalho, tá? E para você que me conhece, sem encher linguiça, é um enorme prazer tê-lo aqui novamente, tá ok? Então esse vídeo vai ser um vídeo de muita relevância, como os outros também, é claro, e ele vai ser um pouco extenso, então eu vou procurar ser um pouco menos formal, tá certo? Que é para ter mais tempo para a apresentação do vídeo. Afinal de contas, se falando em moeda, detalhes não se deixa de lado, tem que ser muito bem, né, explicado, muito bem falado. E é aquilo que eu não gosto de fazer, né, falar muito. Vamos ao vídeo? Bom vídeo a todos. Muito bem. Esse vídeo, como eu disse, nós vamos falar sobre evolução do terno, né? Existe durante uma operação de moenda alguns problemas que poderão surgir e eu trago aqui algumas sugestões para que o operador possa, dentro dessa, se adequar à sua situação, como por exemplo, oscilação maior do lado esquerdo do que do lado direito. Quer dizer, é normal que o operador, dentro de uma situação dessa, já vai mexer em pressão hidráulica. Porém, existem alguns fatores muito mais, né, que a pessoa tem que tomar como relevância, que é o quê? Primeiramente, conversar com o operador da mesa alimentadora, levar essa situação para ele e ver se ele tem como te auxiliar de alguma forma. De repente, ele está com uma alimentação de cano um pouco maior do lado direito ou do lado esquerdo, onde ele tem como fazer uma melhoria, né, nessa alimentação. Isso aí é uma situação que está na mão dele, porém se você não levar o conhecimento dele, ele não tem, né, esse tipo de visão lá na moeda. Então seria um dos primeiros itens a serem tomados. O outro item depois desse seria o que, né? Ajustar a pressão do hidráulico. Agora é muito importante que também se leve o seguinte: se a oscilação for muito grande, tipo assim, acima de 10 milímetros, verificar vazamento de óleo no cabeçote hidráulico ou pressão de nitrogênio. Agora, para você que está assistindo esse meu vídeo, eu chamo atenção para esse tópico porque segurança, eu acho que ela tem que estar em primeiro lugar. E hoje, né, eu já há muito tempo eu sei que existe uma forma do operador,
né, fazer a troca aí do reparo do cabeçote hidráulico, ou até mesmo fazer a medição da pressão de nitrogênio sem que ele pare o processo de moagem. Isso é feito uma vez que o seu próprio gestor tem conhecimento do conhecimento que ele tem perante a operacional da moenda. Então, se você tem esse tipo de conhecimento e é permitido que você faça isso, faça com muito cuidado e com muita clareza. Afinal de contas, você não se esqueça de que você é um tutor de quem está ao seu lado. Então, tudo que você fizer certo, com certeza ele vai aprender direitinho. Agora, se você tomar algumas atitudes aí não corretas, você estará ensinando alguém errado. Então, tenha consciência naquilo que você estiver fazendo. Se você acha que você não é apto a isso, não faça. Chame alguém que seja apto a isso. O que eu quero dizer? Voltando à tela do computador. Eu já presenciei muitas vezes que o operador, ele antes dele fazer isso daí, né, ele não para a moenda, porém ele toma algumas iniciativas, como por exemplo, né, abaixar a rotação do primeiro terno para que a sua alimentação seja um pouco mais reduzida e com isso a sua oscilação, né, ela seja menor. Ele, com auxílio de 2 tarugos de madeira, no qual é ele quem sabe essa medida, ele coloca esses 2 taruguinhos da madeira entre o êmbolo do pistão hidráulico, tá certo? Para fazer o que? Deixar com que a moenda fique queixo duro. Nesse momento, né, ele pode sim aí fazer a descarga do seu cabeçote hidráulico, tirar a pressão hidráulica, né? E fazer aí a manutenção, fazer a troca do reparo do cabeçote hidráulico. Uma vez terminando, né, ele dá a pressão hidráulica. Uma vez dada a pressão hidráulica, ele tira as madeiras nas quais ele colocou, né, e volta à normalidade da alimentação de moenda. Não estou entrando muito em detalhe porque eu acredito que isso que eu falei seja de conhecimento do operador da moenda. Então, esta é uma forma. Porém, se você não está apto a fazer isso, não tome a minha explanação como uma orientação. Não, essa orientação tem que vir de uma pessoa que tenha mais conhecimento do que você dentro da usina onde você trabalha. Tá ok? O outro tópico seria o quê? O caldo está transbordando por sobre a calha superior, excesso de caldo. É muito importante que o operador ele tenha a seguinte visão. O diâmetro do tubo colhedor das calhas para o gamelão estão compatíveis com o volume de caldo. De repente você está com o volume de caldo transbordando, mas não é porque o excesso de caldo, é porque o seu tubo de caldo para o gamelão, ele deveria, digamos aí, ele é de 6 polegadas e teria que ser de 8 ou de 10 polegadas, depende da bitola da sua moenda. Então é uma questão de você analisar essa situação. Ou então também como criar anteparos para evitar o derramamento. De repente você tem que pôr ali, né, alguma folha em chapa de aço carbono, que seja de aço inoxidável, para evitar esse tipo de transbordamento. Então são 2 ações aí que o operador de moenda ele tem que avaliar se alguma dessas 2 ações é cabido dentro da sua necessidade de momento aí. Excesso de caldo sobre a camisa de pressão. Camisa de pressão poderá estar muito fechada. Quando eu falo camisa de pressão muito fechada é no seguinte sentido: entre a camisa de pressão e a camisa superior, se ela estiver com um pouco de fechamento, ali pode estar havendo um princípio de esmagamento da cana, causando, né, a extração de caldo. Então esse caldo ele poderá transbordar sim por sobre a camisa do rolo de pressão. Agora, se for um caldo muito excessivo, de repente é uma situação de você abrir um pouquinho o seu rolo de pressão, tá certo? Isso é uma questão de você avaliar de momento. Baixa vazão de caldo sobre a camisa de entrada. Poderá surgir caldo sobre a camisa de pressão. O que eu quero dizer com isso? De repente você está com muito caldo sobre a camisa de pressão e pouco caldo sobre a camisa de entrada. Precisa ver se esse caldo sobre a camisa de pressão não seria o caldo que teria que estar saindo sobre a camisa de entrada.
tá certo? Então é uma situação aí que você tem que observar. Será que a camisa de pressão não está suja? Será que a sua camisa do rolo de seu pressão não deveria ter canal de mesh para fazer, né, uma melhor drenagem desse caldo? Então é uma situação que você tem que realmente avaliar, né? Baixo nível de caldo por sobre a camisa de entrada. A camisa de pressão com friso encabelado, ela faz com que, né, você diminui a vazão de caldo por sobre a camisa de entrada. Será que essa aqui não é uma situação de você ter canal de mesh com faca de mesh para fazer a limpeza do friso da camisa de pressão? Pouco espaço de drenagem entre o friso do rolo de pressão e a camisa de entrada. Talvez é uma questão de traçagem. Nesse caso seria aí a necessidade de canal de mesh na camisa de entrada, né? Tá certo? Para você ter aí pontos de drenagem desse caldo. E abertura na camisa de entrada. De repente a sua camisa de entrada ela está com muita abertura, né? Não dando aí uma vazão na qual você espera ou tenha que ter sobre a camisa de entrada. Então é uma questão de avaliação sobre essa situação dentro desses tópicos aqui no qual eu passei. Sem vazão de caldo na saída da bagaceira. Isso daqui é uma outra situação também, que a camisa de saída pode estar encabelando. Se ela estiver encabelando, né, você está roubando aí a passagem de drenagem. Verificar a abertura do friso de saída. De repente, você já está aí com alguns meses de safra, já sofreu alguns desgastes, né, no dimensional do friso, tanto superior como da camisa de saída. Então é uma questão de você fazer uma regulagem aí de fechamento de camisa, tá certo? Ou a camisa superior está com observar, sua camisa superior ela está com oscilação normal, de repente ela não está com oscilação. Se ela não está com muita oscilação, sinal que você não está tendo muito esmagamento do bagaço nessa região. Então é uma questão de avaliação de momento. Isso aí, né, é o conhecimento do operador onde vai levar ele a essa conclusão. Excesso de bagaço no gamelão. O excesso de bagaço pode ser excesso de chapisco, desgastes em pentes que não limpam os frisos, né, acarretando aí a queda de bagaço, ou desgastes em bagaceira, ou falta de regulagem. Aqui também, se os seus pentes estiverem já com muito desgaste, ele poderá não estar deixando a sua camisa encabelar, mas ele está deixando com que caia muito bagaço no gamelão. Então é uma questão de uma avaliação, né? Se você tiver uma oportunidade aí, né, de aguardar uma oportunidade de parada na sua moenda, seja por algum motivo, fazer uma inspeção, né, nas condições do seu pente e até mesmo da sua bagaceira. Excesso de caldo pelas calhas laterais das camisas inferiores. É sabido por nós que aquelas calhas laterais, no início de safra, muitas vezes você não vê quase caldo saindo por ela. Por quê? Porque a sua moenda está justa, está nos comprimentos de projeto, o seu flange está com as faces perfeitas, né? A faca lateral, de guia lateral, a chamada facão, ela está nova, ela está perfeita, então você tem pouco vazamento de caldo. Com o decorrer da safra, passa-se já a existir uma certa desgaste nas faces de camisa, face de flange, face de bagaceira, até mesmo nas facas nas chapas laterais, né, que são a chapa facão. Aí sim começa a haver ali já um certo volume de caldo e muitas vezes também um volume grande de bagaço. Agora, esse volume de bagaço, ele pode causar aí alguns danos aí, caso o operador não tome alguma observação, como por exemplo, obstrução nas calhas, nas regiões sobre parafusos de fixação do munhão da balança da bagaceira. O que eu quero dizer com isso? Enquanto for somente caldo descendo pelas calhas da moenda, tudo bem,
o caule cai, ele escorre e vai embora. Agora, quando começa a cair bagaço, precisa tomar cuidado, que eu já presenciei, esse excesso de bagaço ele começa a cair sobre o parafuso de fixação do munhão da balança da bagaceira, e ele começa a fazer o que? A subir, a ponto de estancar a saída do caldo nessa região. Fazendo isso, vai haver um transbordamento de caldo por cima do flange da calha. Isso daí também traz um certo perigo, porque havendo esse transbordamento, esse caldo ele vai aonde? Ele vai diretamente na região de vedação do seu mancal, né? Havendo uma abrasividade ali no retentor, você pode aí jogar caldo por dentro do seu mancal. Então é um ponto muitíssimo importante a ser observado, para ver se em cima desse parafuso do munhão da bagaceira não está caindo o bagaço. Se tiver caindo, de vez em quando bater uma aguinha ali para manter ele limpo, tá certo? Camisa superior e inferior, elas estão encabelando. Aí precisaria ver, é ajuste de pente ou é uma situação de substituição do pente? É uma situação aqui do operador da moenda fazer essa observação, tá certo? Numa oportunidade de parada de moenda, né, caso dê para fazer isso, observar, ver se os pentes já não estão com muito desgaste, se não é uma questão de substituição, a mesma coisa que com a bagaceira, né? Se está havendo muita queda de bagaço pela entrada, é falta de encostar a bagaceira ou é um desgaste já na bagaceira? Isso aí, né, com uma parada de moenda, dá para o operador entrar sob a moenda e com uma lanterna ele observar o bico da bagaceira como é que está, tá certo? Braço da bagaceiras estão vibrando. Veja bem, essa aqui é uma situação que não pode existir. O braço da bagaceira ele não pode vibrar. Se ele estiver vibrando, existem algumas coisas a serem feitas. Pode ser falta de o quê? De encostar a bagaceira, de ajustar a bagaceira. Agora, se mesmo você ajustando e ele ainda continuar vibrando, porque normalmente você encosta a bagaceira e retorna ela um pouquinho. Se isso acontecer, é excesso de folga entre o diâmetro do pino excêntrico da bagaceira com o suporte da bagaceira. Isso daí é uma coisa que teria que ser visto, caso esteja existindo essa folga, teria que ter visto na entre-safra. É até um fato que nós até chegamos a comentar, né? Excesso de folga no pino excêntrico, precisa tomar muito cuidado com isso, tá certo? Quebra de picote de camisa de entrada. Isso daqui é uma situação que nós passamos, até eu deixei isso aqui, todos esses itens grifados de vermelho, pelo seguinte: nós passamos a ter quebra de picote nas camisas de entrada por depois de 3 a 4 meses de safra, sendo que a nossa safra ela tinha aí, um tempo de duração de 7 a quase 8 meses. Então, o que nós observamos? Observamos que estava havendo muito ajuste de bagaceira e muitas vezes simplesmente por uma questão de precaução. Eu vou ajustar a bagaceira para que eu tenho certeza que ela está boa, mas não teria essa necessidade. Só que cada vez que você ajusta a bagaceira, você está aproximando cada vez mais, a prematuridade do desgaste dessa bagaceira. Então, o que nós passamos a fazer? O que foi orientado aos operadores? Que essa bagaceira ela só será ajustada no período do dia. Por que isso? Não é por desconfiança dos outros turnos, não. Foi uma forma que nós encontramos de fazer o quê? De criar aí um procedimento de ajuste de bagaceira. E esse procedimento, ele é rezado de que forma? Só se ajusta a bagaceira no período do dia. E o dia, a hora e o motivo desse ajuste terá que ser anotado em diário de bordo. Porque começou a quebrar muitos picotes e passamos a ver que esses picotes estavam sendo quebrados em função da bagaceira que ela já tinha, estava com um desgaste muito grande nos dentes de entrada da bagaceira, na camisa de entrada, e os picotes já estavam buscando o fundo da bagaceira, e nós tínhamos ainda aí mais 2 meses e meio, quase 3 meses de safra. Quer dizer, nós entramos numa situação crítica no sentido de bagaceira.
Será que se nós tivéssemos tomado essa providência antes, nós estaríamos nessa situação? Então foi um ponto em que nós achamos melhor, né, fazer isso. Com isso, nós conseguimos chegar na final de safra sem precisar substituir a bagaceira. E nas safras logo em seguida, isso aí foi um caminho adotado, né? Não ajustar a bagaceira nos 3 turnos, somente no turno durante o dia, e todas as informações serem anotadas em diário de bordo, tá ok? O que eu tinha para passar para os senhores nesse último vídeo, que seria a terceira parte, era isso, né? São detalhes muito importantes que, como eu disse, em termos de moenda, detalhe não se larga para trás. Tem que ser muito bem falado, muito bem explicado, tá ok? Então eu tentei de alguma forma trazer, né, algumas situações, né, e perante essas situações, algumas sugestões do que fazer perante isso, tá ok? Quem vai saber adequar a essas situações é quem está vivendo de momento dentro daquilo que eu comentei, né? Fica difícil falar, faz isso que dá certo, eu não estou aí, eu não estou vendo, tá certo? E como nós estamos com 20 minutos de gravação, acredito eu que vai dar tempo de eu fazer aqui um comentário do seguinte. Como é sabido por todos os senhores e não é sabido por quem está chegando agora, eu sou o Haroldo Passi Filho, né? Eu tenho uma empresa de consultoria, onde a minha empresa é a Passi Consultoria Manutenção Mecânica Industrial, tá certo? O meu foco principal é o segmento sucro-alcooleiro, tá? Eu tenho como objetivo a minha empresa, né, através do vídeo de YouTube, levar a quem está assistindo, né, o meu conhecimento, esclarecer o meu conhecimento através de vídeo, tá certo? E do meu vocabulário, da forma de eu me expressar. Eu não estou dando nenhum Ctrl+C e nenhum Ctrl+V. Eu estou falando aquilo que realmente é de meu conhecimento. Tanto é que quem assistiu meu vídeo, muitos dos meus croquis são elaborados por mim, né? Então, é uma forma que eu encontrei de levar a minha pessoa, a minha empresa, a conhecimento das outras empresas, né? Foi dessa forma. Por quê? O YouTube não é somente a forma de apresentação da minha empresa, não é essa a intenção. O YouTube é uma forma de apresentação da minha empresa, onde através do YouTube eu levo ao conhecimento, né, de pessoas que estejam necessitando aí de uma consultoria, tá certo? Passar para os seus colaboradores da área mecânica, né? Até então eu estou falando de moenda, mas depois nós vamos falar aí de caldeira, né, destilaria, fábrica de açúcar, enfim, né? Para quem queira aí, né, de alguma forma ter o meu trabalho dentro da sua empresa, né? Porque o meu trabalho dentro da sua empresa, ele vai ser muito mais expressivo, vai ser muito mais claro. Afinal, nós vamos estar falando, né, sobre assuntos do que aconteceu, por que aconteceu e o que fazer para que minimize ou não aconteça mais. Tá certo? Então, esse é o papel da Passi Consultoria. Tá ok? Pessoal, o que eu tinha para trazer para os senhores era isso. Agradeço pela sua atenção até o final desse vídeo, tá certo? Espero você nos meus próximos vídeos, que não deverá demorar muitos dias. Acredito que dentro de no máximo 3 ou 4 dias eu estarei com novas apresentações. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um grande abraço.